Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação da Univates. Eu sou o Douglas Cadore, trabalho aqui no marketing da Univates e hoje eu estou aqui na sala 414 do prédio 11, a sala das engenharias de controle e automação, junto aqui com a prof. Aline, que é a coordenadora dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação, e com o estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação, o Michael. Prof, vamos começar contigo então, se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho como foi a tua trajetória até aqui, né, e como prof aqui do curso da Univates. Perfeito, obrigada Doug pela introdução. Então, eu sou formada, na verdade, em Engenharia de Controle e Automação, mas agora terminei Engenharia Elétrica aqui na Univates também, né, uma das possibilidades de dupla diplomação. E entrei nessa área em função principalmente do meu pai. Ele foi aluno aqui por muitos anos. Se eu não me engano, ele entrou em 2004, ficou até 2014, uma coisa assim. Então a gente chegou a cursar o mesmo curso durante um tempo, né, no mesmo período. Que legal. E aí foi que eu conheci o curso, né? Ele vinha pedir para mim umas ajudas em matemática, porque eu gostava no ensino médio. E eu via, nossa, acho que eu gosto dessa coisa aí que ele está vendo na faculdade. Então fui para o mesmo curso que ele fez. E terminei em 2014B, então, na verdade, me formei em 2015, vou fazer 10 anos de formada no ano que vem. Perfeito. Depois disso, fiz um mestrado e, enfim, dentro da área de controle já fui indo um pouco mais para a área de energias, da engenharia elétrica, que sempre me chamou atenção, né, é uma área muito legal, e eu entendia que era uma área que eu podia contribuir, né, com a própria parte de controle também, que foi o meu foco do meu mestrado. E aí, com o mestrado, fiquei habilitada para dar aula também em ensino superior. Só que terminei o mestrado em 2017, aí eu fui passar um tempo fora, assim, viajar e dar um tempo dos estudos. Acho que quem chega no fim sempre tem essa vontade, né, de dar um tempo. E quando eu voltei para cá, eu queria, então, começar a dar aula. E comecei, então, a dar aula aqui na Univates, no ensino técnico, com eletrônica digital. Eu dava uma disciplina por semestre. E, ao mesmo tempo, né, junto com essa parte de lecionar, eu também trabalhei na STW, empresa de automação aqui de Lajeado. Então, eu consegui aplicar as coisas que eu aprendi na faculdade, né? Achei sensacional, parecia que eu estava num parque de diversões, assim. Tudo que eu tinha visto na teoria, eu conseguia ver na prática também. Isso é muito bacana. É, muito bacana. E aí, depois disso, foi natural, assim, as coisas acontecendo dentro da Univates, as oportunidades surgiram. Na pandemia, eu comecei a lecionar mais disciplinas e em 2021 entrei como professora da Engenharia Elétrica e da Automação. E em 21B, o professor Juliano saiu da coordenação e aí, desde lá, estou aqui como coordenadora. E tenho muito prazer de compartilhar esse espaço com pessoas como o Michael, que é aluno parceiro, aí a gente se encontra por dentro e por fora da Univates, né, Michael? Que é um aluno nosso da automação, como a gente estava falando antes, também vai talvez fazer elétrico um dia, né? Perfeito. Michael, quer falar um pouquinho sobre o semestre que tu tá e sobre como foi a escolha pelo curso? Tudo bem. Olá. Então, eu conheci o curso, me encantei por ele, depois de ter feito um curso profissionalizante na área de elétrica, com uma ênfase em automação. E aí procurei me aprofundar, pensei agora qual o próximo passo, gostei da área, comecei até a fazer alguns trabalhos e então surgiu, procurei, vim aí na Univates e fui então no curso de controle de automação. Hoje eu estou no 8º semestre da graduação e assim que eu me formar, que um ano e meio mais ou menos, eu pretendo fazer a segunda graduação, então, que é Engenharia Elétrica. É isso aí. Perfeito. Prof, quer falar um pouquinho sobre como que são os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação aqui na Univates? Claro, sim. Então, a automação ela tem um pouco mais de tradição na casa, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem mais ingressantes. Então, a gente trata o curso como um curso em final da vida. Mas, por causa disso, por causa da infraestrutura que a gente tem em laboratórios, essa parte de automação ela foi englobada dentro do curso de Engenharia Elétrica. Na verdade, a elétrica tem diversos filhos como cursos, né? A engenharia de energia, a engenharia eletrônica, a de automação, a de computação, todas são derivadas do que a gente fala de uma engenharia mais tradicional, que é a elétrica.
Então, a gente fez esse trabalho contrário de colocar a automação de volta dentro da elétrica. Assim, o currículo novo hoje da engenharia elétrica, que é o Aula Mais, ele tem uma ênfase bastante grande em programação. A gente compartilha várias disciplinas com a computação. A gente tem uma ênfase forte na parte de sistemas de energia de potência, sistemas elétricos de potência, que é subestações, transmissão, geração de energia, tudo que é voltado ao que o consumidor conhece, né, que tem nos postes, luz e tal, e que deu muito o que falar nos últimos dias porque faltou luz, né? Então, toda essa parte aí tem um foco e também um foco na área de automação. Então, por isso que esse laboratório aqui vai continuar sendo usado pelo curso de engenharia elétrica, mesmo sendo mais voltado para a automação. Perfeito. Existe uma integração, né, entre Existe os dois cursos. E a gente elencou aqui, Prof, algumas dúvidas que Prof e Michael podem ajudar a responder, né, em relação ao curso, que são as dúvidas que mais bombam, né, lá no nosso atendimento do pessoal da Central, né? A primeira delas seria qual que é a duração do curso, né? Como que ele funciona em questão do currículo dele? Perfeito. Então, todo curso de engenharia catalogada, homologada pelo MEC, tem que ter 10 semestres. Então, por mais que a carga horária dele varie, ele vai ser dividido em 10 semestres, ou seja, 5 anos, né? Hoje a gente tem carga horária de 3.600 horas, então é um curso um pouquinho mais curto do que era o curso passado, né, de poucos anos atrás, e ele também é feito mais rápido porque tem menos disciplinas, elas têm mais carga horária cada uma delas. Então, o aluno vai conseguir fazer ela talvez até mais rápido se ele se dedicar e fizer várias horas no semestre, né? Além disso, eu acho que é isso, né, em termos de duração de curso. Perfeito. Agora, para a gente falar um pouquinho em relação ao mercado de trabalho, né? O Michael também, que já está aí indo para a finaleira, né, do curso também. Como que é a aplicabilidade, né, do profissional formado nos cursos de engenharia elétrica e no curso de engenharia de controle e automação, né? Tanto aqui na região, quanto no mercado, assim, pensando no cenário nacional também, né? Quais são os principais locais que esse profissional atua? Perfeito. Então, o que a gente tem percebido é que existe muita demanda da região por profissionais dessa área. Tanto que as indústrias vêm conversar com a gente direto para pegar indicações de funcionários, né? E grande parte dos alunos do curso hoje já estão empregados. Então, é até difícil de a gente dar indicação, porque vai tirar o emprego uma pessoa de um lugar para colocar no outro. Principalmente, então, indústrias, elas precisam muito para a área de manutenção elétrica, de automação também. A elétrica tem uma aplicação muito grande na área de sistemas de potência, como trabalhar na Sertel, na RGE, nas distribuidoras de energia, né? Empresas grandes, né? Que a gente tem aqui na região mesmo, né? Isso, exato. É importante a gente frisar. E, além disso, agora tem uma veia forte, até a gente tem um painel fotovoltaico aqui atrás, que é a área de geração de energia. Né? Ela é uma área que cresceu bastante nos últimos anos e também tem gerado uma certa demanda pelos formados aqui. Não é só para fotovoltaica, né? Tem questão de subestações, toda a infraestrutura elétrica envolvida em ter geração distribuída, que é o que se faz com isso, ela precisa de profissionais para esse tipo de atuação. E olhando para o mercado lá fora, não só regional, né? A gente tem alunos aqui que estão na China, que estão na Europa. Então, Ednei, te lembra do Ednei? Mais ou menos, ele é da automação, Eu comecei quando ele estava terminando. O Ednei está na Alemanha hoje, ele se comunica comigo às vezes. Então, existe uma base de engenharia que é aplicável em qualquer lugar do mundo. É isso que a gente fala, assim. E aí, tem pessoas como o Maico também, que está trabalhando na parte elétrica aqui da Univates, né? Consegue fazer... Pode falar um pouco mais, né? Do que mais tu faz, além disso? O legal de trabalhar aqui na Univates é que, como o campus é bem grande, tem bastante prédios e eles tentam trabalhar bastante inovação, nós conseguimos ver bastante coisa diferente. Nós temos a usina fotovoltaica aqui, com um número expressivo de placas, uma geração bem legal, assim, a nível de um campus estudantil, né, numa universidade. A gente presta manutenção elétrica, parte, vamos dizer assim, residencial, como se fosse manutenção de uma sala. A gente faz uma manutenção mais voltada a analisar média tensão, que seria toda a entrada de alimentação, como aqui o campus tem vários prédios, e isso tudo é separado, a distribuição de energia do campus tem várias subestações, né? Que seria onde entra a rede de média tensão, e aí
transformada e então seria alimentada das tomadas normais de uso convencional, vamos dizer assim. Parte de refrigeração também, a gente tem vários sistemas legais que também, querendo ou não, abordam bastante uma parte de automação para o controle desse sistema de climatização de salas, o teatro, a biblioteca, entre várias coisas que tem aqui, né? Não saberia dizer todas agora. São muitas oportunidades, né? Também já dentro da própria universidade, né? Isso Tanto aí. essa oportunidade já do trabalho quanto do aprendizado, né? Aplicado aí ao que a prof também mencionou, né? Aplicado já ao que se aprende no curso, né? É uma via de mão dupla, né? Perfeito. Isso aí, tu conecta as duas pontas, né? Acho que é o mundo ideal. E prof, agora que a gente já também, né, tá falando dessas questões de mercado de trabalho, teoria e prática, né, as questões em relação a estágio, né, estágio remunerado, também é uma dúvida muito grande de quem está procurando o curso, né? Existe essa possibilidade enquanto se está cursando já? Sim, perfeito. A gente tem o estágio curricular obrigatório, né, mas o aluno desde o primeiro, segundo semestre já pode tentar encontrar um estágio por conta, assim, e cadastrar ele aqui na Univates, né, com a empresa parceira. E, se eu não me engano, todos os estágios são remunerados. Até hoje, eu vi uma pessoa que fez voluntária, né, porque ela precisava fazer nas férias e tal, e aí ela não foi remunerada. Mas as empresas já estão acostumadas aqui na região com esse tipo de acordo. Até pelo que eu falei antes, na grande procura por profissionais, a empresa às vezes investe no estagiário para conhecer o funcionário, para depois reter o talento para dentro da empresa. Uma demanda já existente. Isso, né, é uma demanda já existente, exato. Então as oportunidades são muito grandes para estagiar. E, enfim, dentro da Univates também, né, é possível estagiar. Tem muitos que, como já estão trabalhando na área, aproveitam o estágio como o próprio trabalho, né? Mas, enfim, oportunidades são diversas. Perfeito. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, em relação aos laboratórios e a parte prática, né? Como que é isso aqui nos cursos da Univates, né? A gente está aqui num laboratório que acredito que tem muita prática, né? Também aliado à teoria sempre, né? Mas como funciona isso tudo no componente curricular? É desde o início? É mais para o final? Perfeito. Então, de novo, falando do currículo da UNA+, ele teve uma puxada, assim, bastante mão na massa. Então, até foi um desafio a gente mudar um pouco a maneira de pensar as aulas, mas está acontecendo no curso, né? Ele já tem projeto de eletrônica no segundo semestre, que é uma disciplina bem prática, ela já tem laboratório envolvida, é o que a gente chama de ateliê, né? Porque ela tem essas práticas. E depois dela segue uma sequência. Todo semestre tem alguma aula que vai ter uma atividade prática, que aí é das mais diversas, né? A gente está no laboratório aqui que é de automação, mas a gente tem o laboratório de geração de energia no Kenzil, laboratório de máquinas aqui do lado também. Tem muitos laboratórios com simuladores, né, computadores para serem usados. Do outro lado do campus, lá embaixo, a gente tem umas torres de transmissão de energia. Em miniatura, elas são assim dessa altura, que em vez de estar lá em cima, né, para a gente conseguir ver de perto qual é a fiação que é usada, os transformadores, os fusíveis, e fazer algumas práticas lá também. Então, assim, o laboratório tem diversos, a estrutura é bem completa. Permite muita experimentação, Permite, dos estudantes que estão aí no curso, né? Isso. Super bacana. E, prof, saídas de campo, né? Essas visitações, daqui a pouco em empresas ou em instituições que têm a relação, né, com o curso, isso existe dentro do currículo? Como elas são feitas? Certo. A gente, assim, a ideia é fazer uma viagem maior por ano. Tá? Ano passado a gente foi para Itaipu. Chegou aí junto? Eu não fui, tinha compromisso. Tinha compromisso, Eu já fui. Tu já foi para Itaipu? Mas foi a passeio. Foi a parte. Foi a passeio. Então tu não fez a visita técnica, imagina. Não. Só passou por cima. Isso. Tem uma visita técnica lá que as universidades podem fazer. Legal. Enfim, quem se interessa, né? E a gente fez lá a visita. Foi uma baita viagem, assim, organizamos com bastante gente. E esse ano existe a intenção de fazer mais uma do gênero. Mas, no geral, a gente tem uma parceria grande com as indústrias aqui. Então, ano passado, fomos para Languiru, para a fábrica de rações. Na Brasilata também. Brasilata também. Uma visita técnica. Legal. Assim, cada professor vai encontrando o espaço, assim, ou o que mais cabe na disciplina que está ensinando, né? Perfeito. Então, assim, vão fazendo as visitas técnicas. A gente foi para a Docile também, no ano passado, fábrica de doces, com o pessoal que era ingressante no curso, né, nos primeiros semestres.
Então, desde o início já tem esse contato, até porque as demandas que as indústrias trazem são o que a gente está interessado em resolver, né? Perfeito. A gente pode transformar essas demandas em TCC, em trabalho de aula, pode ser até uma oportunidade de negócio para o aluno depois fazer uma parceria com a empresa. Tudo mais. Perfeito. Então, é essa a intenção, né? Sempre ter São esse contato inúmeras próximo. oportunidades, né, que o estudante vai tendo ao longo do curso, né? Exato. Super, super importante também isso, né? E, prof, a gente vai ter uma parte prática agora. É isso? Tu quer falar um pouquinho? O Michael também, se quiserem, né, em conjunto explicar como vai funcionar. Eu não entendo muito de elétrica. A gente estava conversando antes aqui, eu sou de outra área, Sim. mas eu deixo para vocês então explicarem como vai funcionar essa atividade. Perfeito. Então, acho que o Michael vai gostar, porque tem um pouco de automação envolvida. Mas é mais para área de controle, que é a minha área de formação, né? Como eu disse antes. A gente vai fazer um controle de temperatura num tanque de líquidos, que é água, tá? Mas é para simular um líquido, poderia ser refrigerante, como a Fruc usa, poderia ser um caldo, como a Docile usa, enfim, controle de temperatura. E a gente vai tentar fazer funcionar um controle aqui de um pêndulo, que é uma das grandes práticas assim, da área de controle, o pêndulo invertido. Então vamos ver o que vai sair. Perfeito. Vamos lá? Então, pessoal, bem-vindos à nossa Masterclass. A gente vai falar um pouquinho agora sobre automação e controle. Para isso, claro, um aluno de controle e uma planta de líquidos aqui atrás. Por que a gente chama de planta de líquidos? Porque basicamente a gente vai transportar e esquentar e medir o líquido aqui dentro dessa planta, que poderia ser numa indústria, algo como refrigerante, coisas afins, leite, etc. A gente vai trabalhar com um lado só da planta, que vai trabalhar principalmente com esse tanque aqui. A ideia é que a gente consiga fazer o controle tanto de nível quanto de temperatura da água aqui dentro. Para isso, a gente tem algumas bombas, tá, que vão fazer o transporte da água e alguns instrumentos. Então, Michael, vamos lá. Para fazer o acionamento de uma bomba, que tipo de equipamento a gente precisa? Se a gente vai fazer um controle nessa bomba, enfim, a gente precisa de um CLP para controlar. Isso. A gente precisa de um relé 24 volts e a bomba, então, sendo 220, tem que ter uma bobina que receba esse sinal de 24, 12 volts, seria uma extra baixa tensão, e ligue o motor em 220. Então, a bobina tem que ser 220. Ou 380, aí a gente precisa de uma contatora. Isso aí, muito bom. Tá ligado no acionamento. E quando a gente quer variar a velocidade desse motor... A gente precisa ou de uma soft starter ou de um inversor de frequência. Exato. Então, aí já temos o equipamento que a gente vai usar. A gente vai ter o relé, a gente vai ter o CLP, como tu disse, e a gente vai ter o inversor de frequência. Então, a contatora, nesse caso, não vai ser usada, vai ser o relé acionando o inversor direto. Isso para transportar a água. Agora, para esquentar a água... Resistência. Resistência. Como todo mundo tem em casa, tem um chuveiro. Então, aqui dentro tem uma resistência. Vou tentar mostrar para vocês. Está conectada no nosso 220 por um controlador, tá? Uma resistência normalzinha vai ser afundada na água. E, além disso, como é que a gente faz para determinar a temperatura que a gente tem nessa água? Sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Que é o nosso... Parece uma espada, né? Vou te ameaçar. Ai, agora eu vou te dever o nome desse aí. Esse aqui... Esse é o PTC. PTC, exato. Então tá bom. Na real, é o apelido dele, né? Isso aqui é um termopar. É um equipamento que tem dois fios aqui dentro, que aqui na pontinha eles se juntam. É uma junção que a gente fala. Essa junção aqui, ela se dilata, ela varia a tensão conforme a temperatura. Por isso que é termopar. É um par de metais que varia conforme a temperatura. E isso aqui está dentro de um cabo, porque a gente vai colocar dentro da água. E esse sinal é transmitido, então, para o nosso equipamento de leitura. Então, medindo a temperatura. E, por fim, como é que a gente mede o nível? Sensor de nível. Sensor de nível. Podemos colocar alguns fim de cursos, alguma coisa do gênero. Sensor de pressão. Aí tudo depende da aplicação. Da aplicação e também do tipo de fluido, de líquido que a gente vai utilizar, né? Por questão de corrosão. Isso, exato. Tem alguns tipos de sensor de nível, na verdade todo mundo tem em casa, que são as boias, né? Chave boia. A chave boia, que é um sensorzinho que detecta se tem nível ou não tem. É 0 ou 1. Mas como é que a gente quer medir nível de uma forma contínua, a
A gente vai usar um sensor ultrassônico. O que ele faz? Ele é esse cara aqui. Eu não vou tirar ele porque ele está conectado já no tanque, para que fique bem certinho. Inclusive está piscando aqui o LED, não sei se vai dar para ver. Ele fica emitindo um sinalzinho, inclusive se tu bota perto do ouvido, tu escuta. E ele detecta o tempo que leva para receber o sinal de ultrassom de volta. Então ele é como uma onda mecânica, né? Ele emite uma onda mecânica e detecta quanto tempo demora para voltar, e assim ele sabe a distância entre um ponto e outro. Tá? Então essa é a nossa infraestrutura. Vamos tentar começar a parte prática? Então, pessoal, aqui está o nosso CLP, é o equipamento que é o cérebro da coisa toda. Então ele recebe os sinais e envia os sinais para serem analisados. Que sinais, né? Sinal de nível, de temperatura, e ele envia sinais de ligar e desligar para a bomba e ligar e desligar para os sensores para a resistência de temperatura. Vou fazer aqui uma demonstração, tá? Já configurei esse CLP para que quando eu aperte esse botão, ele vai ligar a bomba e encher nosso tanque. Então, é isso que vai fazer agora. Então, não sei quanto vai dar para ver, mas aqui está subindo o nível desse tanquezinho aqui. E assim a gente pode ligar e desligar a partir do CLP. A gente trabalha muito com LED, né? LED mostra que está ligado e que está desligado. Como disse o Michael antes, esse sinal passa por um relé. Então, nesse painel aqui, um relé vai ligar. Isso, esse relé aciona esse inversor aqui, ó. Ele vai mudar de estado. E esse inversor é o equipamento que controla a velocidade da bomba. Então a gente consegue variar essa velocidade conforme programado no CLP, certo? Então, depois disso, já temos água no tanque, agora a gente vai tentar fazer o controle de temperatura. Para isso, a gente também quer que essa temperatura seja controlada, né? A gente esquenta um pouquinho se está perto, mas esquente muito mais se está longe. Então a gente vai ter um controlador de potência para resistência. A gente não vai simplesmente ligar ela no 220. E esse equipamento é o que está conectado aqui. É um conversor de temperatura, tá? Continuando então, agora a gente vai fazer o controle de temperatura, né? Como eu falei antes, por esse equipamento aqui. Ele também tem um LED mostrando quando ele está acionando. Então a ideia é que ele acione um certo tempo e desligue, de forma que ele vai entregar uma potência diferente para a água. Então se a gente quer metade da potência, a gente coloca ligado metade do tempo. Se a gente quer 70%, é 70% do tempo, certo? Certo. Isso se chama PWM, Pulse Width Modulation, mas enfim, pode ser aplicado para várias coisas. Então, vamos fazer aqui o acionamento do nosso resistor. É possível ver aqui o LED ficar ligado metade do tempo, LED vermelho. Então ele liga, desliga, liga, desliga. É assim também que está sendo entregue a potência para a resistência. Então, dentro do tanque agora, a resistência já está atuando e aos pouquinhos a temperatura vai aumentando. A gente consegue observar a temperatura por esse display aqui do CLP, tá? Que está entrando por uma entrada analógica lida pelo termopar. Então agora tem um certo tempo até que a água esquente e assim a gente vai fazendo o controle de temperatura. Como o CLP funciona de forma automática, a gente pode colocar um objetivo, digamos que em 30 graus é o que a gente precisa, e a gente daí desliga o equipamento sem precisar mexer em botão nenhum. O CLP funciona de forma automática, certo? E aí, Michael, tá entendendo? Estou entendendo, estou aguardando a temperatura subir, acompanhando aqui. Então, nós estamos em 26 graus. Uhum. E eu queria entender e queria que tu explicasse um pouco melhor para mim, para o pessoal que está olhando o vídeo, como seria a aplicação disso, por exemplo, numa indústria. A gente falou do curso e tudo mais. Como a gente poderia empregar isso dentro de uma planta de produção, como a gente tem um exemplo aqui em miniatura? Uhum. Perfeito. Líquido, na verdade, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser água, como é aqui. E nesse caso, um aquecimento de água pode ser usado para um banho-maria, para derreter um chocolate numa fábrica de doces. Pode ser usado em reatores químicos em fábrica de produtos de limpeza, para fazer uma certa mistura, né? Eu falei antes de refrigerante, né? Refrigerante, não sei se precisa esquentar para fazer a mistura, né? Só que eles também têm um controle de líquidos, né? Liga a motobomba, desliga, talvez não seria esquentar, mas seria então refrigerar, talvez manter uma temperatura
até tantos graus? Exato. Nesse sentido? Como é um material orgânico, eu sei que o leite tem uma questão bem séria com isso, né? Ele não pode subir muito além de uma certa temperatura. Até porque ele é pasteurizado e tal, então ele tem que ser mantido refrigerado. Sim. E nesse caso tem um controle de temperatura bem sério, né? Porque se tu deixar a temperatura aumentar, as bactérias se proliferam e tu pode ter problemas sanitários. O que a gente pode ver agora, a temperatura está evoluindo aqui no nosso display, conforme o programado, e a gente está aplicando uma potência com o nosso controlador aqui. Então, a gente está fazendo esse controle agora de uma maneira on-off, né? A gente liga e desliga. Mas na prática, quando a gente quer uma temperatura precisa, quando a gente precisa de 30 graus ou de 100 graus para a gente eliminar alguma bactéria, ferver a água, o que se faz é um controle proporcional. Ou seja, está muito longe do alvo, eu coloco a potência máxima, que é os 220 volts. Quando está bem próximo do meu alvo, eu diminuo a potência. Isso é uma das teorias básicas de controle. E isso também é possível fazer usando esses equipamentos aqui. Então agora a gente está em 29 graus. 30, 29, tá variando. 30, 29, o termopar vai dar um ruído de sinal, e a gente falou em chegar em 30, né? Então, chegando em 30, chegamos aí, a gente pode dar como sucesso nosso processo de controle de temperatura. Bom, já retornamos aqui então da nossa atividade prática, espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu aprendi aqui com a Prof e com o Michael também. Já vou me despedindo por aqui, muito obrigado a quem assistiu e acompanhou nessa nossa Masterclass. Deixo agora para a Prof e para o Michael se despedirem também. E até logo, gente. Então, obrigada por assistir até aqui, né? E espero vocês aqui pelo campus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir, tchau. Muito obrigado. Até mais. Tchau.